Fala, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Daniel e sejam todos bem-vindos ao canal World Animes. Pessoal, o objetivo do canal é trazer informações de primeira mão sobre o mundo dos animes e também trazer novidades, destaques e curiosidades. Pessoal, o assunto que vamos falar hoje é sobre o que é um Jinchuriki, do anime Naruto. Eu andei pesquisando tanto no YouTube quanto no Google e eu não achei muitas informações, não achei sites e nem vídeos. O único vídeo que eu achei no YouTube foi um vídeo que mostrava quem era os Jinchurikis e as suas respectivas bestas e nada mais. Antes da gente ir para o vídeo, pessoal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, isso é bastante importante, pessoal, né? Ver o vídeo até o final, garanto que vocês vão gostar. Né? Também ativa o sininho das notificações para você estar recebendo os nossos vídeos. Pessoal, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. O que é um Jinchuriki? Pessoal, a palavra Jinchuriki significa literalmente poder do sacrifício humano. Jinchuriki é o nome que se dá ao hospedeiro de uma besta com cauda, ou a pessoa que ela tem uma biju selada dentro de si mesma. Em alguns casos, os Jinchurikis podem se tornar mais poderosos que até mesmo as suas bestas com caudas. Mas vocês perguntam agora, mas por que isso? A besta com cauda não vai ter o mesmo poder sem ou com o Jinchuriki? Pessoal, existe um porém. O Jinchuriki, dependendo, ele vai ter inteligência, né, de usar o poder da besta com cauda com mais eficiência. Exemplos claros disso são o Killer Bee e o Naruto. O Killer Bee usando a sua transformação parcial, né, para aumentar a sua força física. E vemos que o Naruto, em vários aspectos, principalmente do anime clássico, né, do Naruto clássico, ele usou o poder da Kurama, né, até mesmo para se salvar da morte no episódio, invocando o Gamabunta, né? Então vemos que alguns têm a inteligência de usar esse poder com mais eficiência. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a personalidade dos Jinchurikis. Geralmente são pessoas solitárias. Elas são vistas pela sociedade como monstros, né? Isso leva a serem excluídas, a serem isoladas, né? Vemos aí no caso quando o Naruto ele não conseguiu passar no teste de graduação da academia, vemos que ele ficou sozinho e que ninguém foi, né, ao seu encontro. Então, pessoal, os Jinchuriks também eles são odiados. Mas por quê? Algumas pessoas ainda estão ressentidas com a besta com cauda, por ela ter matado talvez os seus amigos, seus parentes, né? E isso faz com que eles odeiem os Jinchuriki, né? E também eles são temidos. As pessoas têm medo delas, porque elas acreditam que a besta com cauda possa tomar posse do corpo do Jinchuriki e vir a destruir a vila. Por essas situações, vários Jinchurikis odiavam a humanidade e as suas aldeias. De acordo com a Akatsuki, os dois primeiros Jinchurikis que ela pegou, ela capturou, tinham esse ponto de vista. Mas nem todos os Jinchurikis foram assim, se deixaram levar pela situação. Alguns se esforçaram e conseguiram ganhar o respeito da aldeia. Exemplos disso são o Naruto, que até mesmo se tornou o 7º Hokage de Konoha, e Killer Bee. Então, pessoal, essa foi uma definição da personalidade e do que é um Jinchuriki. Só que agora vamos falar um pouco mais sobre a origem do termo Jinchuriki. E também quem foi esse primeiro Jinchuriki e qual besta com cauda ele teve selado dentro de si. Para sabermos a origem, vamos voltar um pouco mais na história de Naruto. Kaguya Otsutsuki, como todos nós sabemos, ela comeu da árvore divina.
Quando isso ocorreu, o corpo dela começou a produzir um chakra poderoso. Logo após isso, ela deu à luz a 2 filhos, Hagoromo, que mais tarde seria conhecido como Sábio dos 6 Caminhos, e Hamura Otsutsuki. E eles acabaram herdando essa mesma capacidade, a capacidade de produção de chakra. Porém, a Kaguya, ela acreditava que somente ela poderia controlar essa força a fim de unir o mundo. E ela iria tomar essa força de todos aqueles que possuíssem, até mesmo os seus próprios filhos. Para ela fazer isso, ela acabou se fundindo com a própria árvore divina, originando no 10 Caudas, ou Juubi. Hagoromo e Hamura, eles lutaram contra ela e acabaram a derrotando. E uma forma que o 10 Caudas não causassem mais problemas e destruição foi deles selarem ela. E eles selaram ela dentro do Hagoromo Otsutsuki. Isso o tornou o primeiro Jinchuriki da história. Então, pessoal, várias perguntas já foram respondidas até agora. O primeiro Jinchuriki foi o Hagoromo Otsutsuki, ou o Sábio dos 6 Caminhos. E a besta com cauda que ele teve selado dentro de si foi o 10 Caudas, ou Juubi. Porém, ele via que quando ele morresse, o 10 Caudas voltaria para continuar com a sua fúria e o desejo de tomar essa força poderosa. Então, ele pegou o corpo, ele pegou o 10 Caudas, e ele pegou o 10 Caudas e o separou do seu chakra. Ele tirou todo o chakra da 10 Caudas, deixou o corpo vazio, e usou o Shibaku Tensei para selar o corpo da Juubi, onde seria a lua. E o chakra, ele usou a sua técnica e dividiu o chakra em 9 partes, dando origem às 9 bestas com cauda. Por que ele fez isso? Isso dificultaria que o 10 Caudas voltasse à tona, porque assim precisaria unir tanto o corpo com as 9 partes de chakra. E essas bestas com cauda se espalharam pelo mundo. Pessoal, mais tarde, como Hokage, durante o seu tempo de Hokage, Hashirama Senju, ele usou a sua liberação de madeira para capturar as bestas com caudas. E também ele as dividiu entre as nações, entre as aldeias shinobis, a fim de promover um tratado de paz, balanceando assim o seu poder. Naquela época, pessoal, existia 2 funções para a existência de um Jinchuriki. Isso dependeria da aldeia. A primeira é que eles tinham a esperança de usar os animais ou as bestas com caudas como armas em humanos. Esse era o pensamento do segundo Kazekage. O que ele queria dizer com isso? Ele usaria o Jinchuriki como uma forma de controlar os poderes da besta com cauda, que geralmente eram ferozes e tinham raiva da humanidade. O segundo, que vemos até o objetivo do selamento da Juubi em Hagoromo, era privar que essas bestas com caudas causassem danos às aldeias, assim como Hagoromo selou o Juubi para que ele não fizesse isso. E também foi o objetivo dos Jinchurikis de Konoha. Então, pessoal, aí está a origem, e como que essas bestas com caudas elas foram divididas, como elas voltaram à história depois de tantos anos. Vamos falar agora sobre curiosidades. Pessoal, se a besta com cauda ela foi extraída do seu Jinchuriki, o Jinchuriki vai morrer. E o mesmo acontece se o Jinchuriki morrer, a sua besta com cauda também morre. Devido a esse detalhe,
as bestas com caudas elas tendem a ser mais protetoras em relação ao seu Jinchuriki. Porém, já foi revelado, né, até mesmo antes da Kurama ser selada em Naruto, que a besta com cauda poderia sim sobreviver à morte de seu Jinchuriki. Porém, né, levaria um tempo para que ela fosse revivida. Mas também há exceções onde o Jinchuriki ele sobrevive à extração da sua biju, da sua besta com cauda. Para que isso pudesse ocorrer, o Jinchuriki teria que ter resistência alta o suficiente para isso. Vamos ver um exemplo agora como o caso da Kushina. Yoshi. このまま木の葉隠れの里に向かう。すごい。 Pessoal, em o Jinchuriki do sexo feminino, o ponto do selo que fica mais fraco é quando ela está em trabalho de parto. Por que que isso ocorre? Porque a energia que serve para estabilizar o selo, manter ele intacto, está sendo utilizado para a nutrição do bebê. E também durante o parto é necessário de um ninja para manter o selo intacto e logo após o parto restaurá-lo ao seu pleno poder. E devido ao corpo ter que cuidar tanto do bebê, tanto do selo simultaneamente, a criança ela se desenvolve mais lentamente, levando a Jinchuriki a ter uma gravidez de cerca de 10 meses. Então vemos aí a observação do Naruto, né, que vemos que o Naruto realmente nasceu de 10 meses devido à mãe dele ser uma Jinchuriki. Pessoal, falamos aí sobre algumas curiosidades dos Jinchurikis. Creio que várias pessoas têm essa dúvida, né, então está sendo esclarecida aí. Vamos falar agora um pouco mais sobre as habilidades de um Jinchuriki. O que ele pode fazer? Pessoal, não existe um padrão de habilidades de um Jinchuriki. Isso varia, né? Isso depende muito das habilidades da sua respectiva besta com cauda. Também vamos falar agora um pouco sobre os Jinchurikis, né? Gaara, ele foi o Jinchuriki do uma cauda ou Shukaku. Essa besta esteve em posse de Sunagakure ou Vila Oculta da Areia, né, do País do Vento. A habilidade que o Shukaku dava ao seu Jinchuriki era a manipulação de areia. E durante o anime, nós vimos isso, que as técnicas do Gaara era baseada em liberação de areia, né? E o Gituni foi a Jinchuriki do Duas Caudas ou Matatabi. Essa besta esteve em posse de Kumogakure ou Vila Oculta da Nuvem do País do Raio. A habilidade que o Matatabi dava ao seu Jinchuriki era cuspir fogo. Yagura Karatashi, o quarto Mizukage, ele foi o Jinchuriki do Três Caudas ou Izobu. Essa besta esteve em posse de Kirigakure ou Vila Oculta da Névoa, do País da Água. A habilidade que o Izobu dava ao seu Jinchuriki era a criação de corais. Roshi foi o Jinchuriki do Quatro Caudas, ou Son Goku. Esta besta esteve em posse de Hyugakure, ou Vila Oculta da Pedra, né, do País da Terra. A habilidade que Son Goku dava ao seu Jinchuriki era a criação e a manipulação de lava, que era uma Kenkei Genkai. Né, vimos até mesmo na luta do Roshi contra o Kisame que ele usou essa liberação. O An
foi o Jinchuriki dos 5 caudas, ou Kokuo. Essa besta ela esteve em posse de Hyugakuri também, né? A vila oculta da pedra, do país da terra. A habilidade que essa besta dava ao seu Jinchuriki era a liberação de vapor, né, da Kekkei Genkai. O Takata, ele foi o Jinchuriki dos 6 caudas, ou Saiken. Esta besta ela esteve em posse de Kirigakuri, a vila oculta da névoa do país da água. A habilidade que o Saiken dava ao seu Jinchuriki era de produção de um líquido alcalino corrosivo. Vemos até mesmo durante a Quarta Guerra Shinobi, né, mundial, vemos que o Saiken deu essa habilidade ao seu Jinchuriki na luta contra o Gyuki. A Fu, ela foi a Jinchuriki dos 7 caudas, ou Shomei. Esta besta esteve em posse de Takigakuri, ou vila oculta da cachoeira, do país da cachoeira. Pessoal, uma curiosidade. Takigakuri, a vila oculta da cachoeira, é o único, né, o país da cachoeira é o único país que esteve em posse de uma besta com cauda que não faz parte das 5 grandes nações ninjas, né? 5 países. A habilidade que o Shomei dava ao seu Jinchuriki era a capacidade de voar. O Killer Bee, ele é o Jinchuriki do 8 caudas, ou Gyuki. Esta besta está em posse de Kumogakuri, né, a vila oculta da nuvem do país do raio. A habilidade que o Gyuki dava ao seu Jinchuriki era a produção de tinta. Vemos essa habilidade, por exemplo, na luta do Killer Bee contra o Kisame. Naruto Uzumaki, ele é o Jinchuriki do 9 caudas, ou Kurama. Esta besta está em posse de Konohagakuri, né, a vila oculta da folha, como todos nós conhecemos, do país do fogo. A habilidade que a Kyuubi dava ao seu Jinchuriki era de regeneração rápida e detecção de emoções negativas. 傷口がもう治りかけている。あのさ。俺ってば大丈夫？先生ってばやけに真顔。Agora vamos falar sobre os Jinchurikis do 10 cauda, ou Gyuubi. Já aprendemos sobre o Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos. Vamos aprender sobre os outros 2 Jinchurikis, Obito Uchiha e Madara Uchiha. Esses foram os outros 2 Jinchurikis do 10 caudas. Como eles tinham a mesma biju, eles tinham algumas habilidades semelhantes. Uma habilidade que os dois tinham em comum era de poder usar as esferas da busca da verdade. Isso são 10 esferas negras compostas por todas as 5 transformações da natureza. E também com a liberação de chakra yin e yang. E eles também poderiam manipular essa esfera, essa substância negra, como eles quiserem, como eles desejarem. Se queriam fazer escudo, se queriam fazer projéteis, estavam ao seu favor. Pessoal, agora vocês devem estar se perguntando: Daniel, você esqueceu do Minato. Você esqueceu dos irmãos Ouro e Prata, de Kirigakuri. Você esqueceu do Sora, aquele monge do País do Fogo. Ou também até mesmo do Mesha, a criação Mesha Naruto lá do Orochimaru. Pessoal, esses personagens, eles entram em outra parte, em outra classificação. Eles não são Jinchurikis. Como a definição já diz, Jinchuriki é a pessoa que tem a besta com cauda selada dentro deles. O nome que se dá a essas pessoas são Pseudo-Jinchurikis. E o que esse nome significa? Significa que eles têm uma parte do chakra de uma besta com cauda. Não é verdadeira, é algo meio que
falso, um pouco só, né? Vemos que o Minato, quando foi selar a 9 caudas, ele selou a parte do chakra dela Ing nele e selou o corpo e a parte do chakra Yang nela, no Naruto, né, pessoal? Desculpa aí. E vimos também que em uma missão, né, de Kumogakure, perdão, uma missão aí dos Mori Prata de Kumogakure, né? Vou corrigir aqui. Eles não são da névoa, são da nuvem, da Vila Oculta da nuvem. Eles, em tentar capturar a Kyuubi, acabaram falhando e acabaram até mesmo sendo engolidos por ela. Para outras pessoas isso seria já a morte, mas eles sobreviveram a isso durante 2 semanas, se alimentando da carne do estômago da Kyuubi. Depois desse prazo, eles foram vomitados por ela, porém já estavam com esse chakra, né? Poderiam até mesmo entrar no manto da Kyuubi. E o Sora, como vimos, né? A vila dele foi atacada pela Kyuubi. E nesse momento, a vila toda estava cheia do chakra dela. E o pai do Sora acabou recolhendo esse chakra e selando no próprio filho, né? Como uma tentativa de, né, criar uma Kurama no futuro. Então é isso, pessoal. Ele tem parte do chakra. Embora eles tenham parte desse chakra, embora eu possa usar o manto da 9 caudas, eles ainda continuam inferiores ao Jinchuriki original, ou seja, ao Naruto. Pessoal, deixando claro, para a pessoa se tornar um pseudo Jinchuriki, ela tem que ter dentro de si selado uma parte do chakra de alguma besta com cauda. Conseguir controlar uma besta com cauda não faz dela uma pseudo Jinchuriki, deixando bem claro. Pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo, né? Espero que todos tenham gostado do vídeo. Pessoal, se vocês gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Sinceramente, pessoal, façam isso porque isso nos ajuda aqui no canal. Isso nos incentiva a trazer mais vídeos. Porque realmente foi difícil fazer esse vídeo, pessoal, deu bastante trabalho. Então, deixem nos comentários também o que você gostou do vídeo, o que você achou.